Olá pessoal, tudo bom? Vou falar aqui rapidamente sobre o conceito, dentro de uma perspectiva sociológica, de status social. Quando se fala em status social, nós estamos falando necessariamente de uma ideia de prestígio. Dentro da sociologia, não é simplesmente a questão do prestígio social, mas sim da posição da pessoa dentro de um agrupamento. Seria, na verdade, a hierarquia dessa pessoa dentro desse grupo e a sua representação. Então não é simplesmente o prestígio, né, como normalmente a gente acredita. Está relacionado a muito mais, a hierarquia, a posição da pessoa. Então é entender que falar de status social é mencionar, na verdade, a localização dos indivíduos dentro de agrupamentos e suas representações e seu caráter simbólico dentro desse agrupamento. Sabendo que existem dois tipos de status social, os adquiridos e os atribuídos. O status social adquirido é aquele tipo de status que está ligado ao que? À conquista. Pessoas que conquistam coisas importantes através do seu mérito, através do seu empenho, da sua batalha, o aluno que consegue passar no vestibular, o jovem empresário que se torna um grande empresário, certo? Tem a ver com a conquista, né, dentro de uma posição social, quer dizer, a jovem pobre que se torna médica. Então, tem toda a ver a ideia da pessoa, ela vai, a gente pode chamar aqui, conquistar. E esse aspecto tem a ver com um sentido de um status adquirido. Já o status atribuído é um pouco diferente porque é aquilo que a pessoa recebe, independentemente da sua situação. Os status atribuídos é quando a pessoa não tem um mérito, ela está naquela posição porque herdou muitas vezes o pai de classe média alta, né, a jovem que também vai se tornar classe média alta, certo? Esse adquirido tem a ver, quer dizer, o atribuído tem a ver muito com a ideia, por exemplo, da pessoa que nasce numa condição social, a questão, por exemplo, a sua orientação sexual, a questão, por exemplo, da questão do gênero, sexo, né? Não, necessariamente não tem a ver com a que a gente pode chamar aqui com uma conquista. É a pessoa que ela está naquela posição, ela está naquela classe, não porque conquistou, mas porque foi algo que foi herdado. A gente pode chamar de uma coisa atribuída, é mais ou menos nesse sentido. Tá? Qual é a grande questão nisso aí? Dentro de uma sociedade como a nossa, que é uma sociedade desigual. Muitas vezes, quando pessoas elas estão num status atribuídos, a pessoa é pobre, por exemplo, ela tem menos chance, ela tem mais dificuldade de, por exemplo, de chegar ao status adquirido. Por quê? Porque, na verdade, a sua situação de pobreza, de miséria, que é algo atribuído, tá, impede que ela conquiste, que ela possa galgar coisas melhores. O que não significa, por exemplo, que alguém pobre não possa conseguir algo, não possa conseguir conquistar riqueza, alguma coisa dessa natureza, como já tivemos exemplos. Mas a questão é que nós estamos falando de exceções, e a exceção confirma a regra, de que muitas vezes indivíduos, eles, quando estão atribuídos dentro de uma classe menor, de uma classe pobre, certo? Eles têm menos chance de conquistar, de ter o status adquirido. Quando a pessoa tem uma orientação sexual diferente, o caso da mulher pobre, negra, também tem mais dificuldade. Tá? Então, entender, que aí você tem a ideia do racismo, por exemplo, é verificar então, entender que a questão da pessoa que nasce naquela condição de pobreza, de miséria, pertence a uma minoria, a pessoa é negra, a pessoa é mulher, a pessoa é homoafetiva, alguma coisa nesse sentido, ela tem menos chance de conquistar, de conseguir, através do seu mérito, da sua capacidade, o que é chamado de status adquiridos. Então, por exemplo, hoje nós estamos vivendo aqui nesse período da pandemia, o isolamento social, e muitos jovens não estão tendo, que vão disputar o Enem, por exemplo, jovens que estão na rede pública, não têm, por exemplo, acesso à internet.
Então, muitas vezes o jovem de classe média tem esse acesso à internet, pode assistir aulas pela internet, o que não acontece com muitos jovens. Então, o que tu vai verificar? A própria situação atribuída do jovem pobre impede que ele busque o quê? Que ele possa galgar uma coisa melhor nesse sentido. Então, a gente deve considerar que muitas vezes as aulas online, elas acabam não sendo distribuídas para todos. Há uma desigualdade nesse sentido, de acesso, principalmente. Isso leva a um grau de desigualdade, a gente pode considerar. É isso, gente. Um abraço.